É tão importante essas coisas do CTA, né? Da gente convidar os caras e eu esqueço, né? O que é convidar os caras aqui? O CTA é o... Não precisa segurar, vai ficar assim mesmo, vai ficar assim mesmo. É o convite pra seguir. Está. O CTA é aquele convite pro cara Bom seguir. dia, pessoal. É muito importante que a gente esquece Sexta-feira. de fazer o convite. Ô, meu, segue aqui, curte, comenta. Às vezes o pessoal só vai nos empurrão, lá eles. O Vadil tá no diário, né? Não, tá no diário. O que tu tava fazendo aqui? Agora esse aqui é o vlog que vai ao ar hoje. Eu tava gravando um stories. Aí antes a gente stories. gravou, porque o imbecil esqueceu de gravar. Eu passei 1 hora com o Daniel e não fui burro, capaz de gravar um stories enquanto a gente tava fazendo. Não temos making off, não tem nada. 13 de março de 2026. Aconteceu aqui dentro, ele não cala a boca, faz 2 horas que ele não parou de falar. O que aconteceu aqui dentro, vocês não vão saber nunca o que foi o nosso making off. Nunca. Olha aí, 40 pila pra Morumbi, no Santo Onofre, Viamão, o que tu acha? Ah, eu vou. Rua Morumbi, nunca ouvi falar. Eu vou. 40 pila agora, são 11h30. 40 pila é o preço pra ir em Viamão. Nada abaixo de 40. E agora são 11h30, vou chegar na hora do pessoal tá vindo pro centro de lá, né? Mas sabe que eu falo mal de Viamão, mas eu tô sempre lá, né? Ah, eu não. Não, é que ultimamente tá muito sem graça ir pra Viamão, cara. Só pega o asfalto lá. Não, os caras andaram asfaltando um monte de ruazinha. Não tem mais trilha, não tem... Que ali é o limite, tu passou 800 metros, né? Sai da avenida, tu pega as valetas, né? Só vamos ver a nota do Bruno. 97 tá, né? Ah, pica. O passageiro é perfeito. É, o passageiro... não precisa muito, pelo menos em relação a mim, não precisa muito pra cima. Eu te falei, né, cara? Quando o cara passa o dedo assim e sai preto, é porque precisa lavar, né? Diego, deixa eu lá pegar o Bruno. Vai, tá? vai, e eu começar meu vlog que ninguém tá atendendo porra nenhuma, né? Mas aí, é assim que eu gosto. A gente já chega a 1.000.000 a 100 por hora, né? Fala pro Bernardo que segunda-feira vem aqui. Então tá, negão. Tá, show de bola. Agora sim, aí está. Bom dia, pessoal. Sexta-feira, 13 de março de 2026. Agora são exatamente 11 horas e 32 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista... Coloquei o microfone? Meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas nesse canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou, e muito menos o que me alimenta, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão. Vai, ô merda! Vai! 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 Não vai! Então eu vou. Quase peguei uma SUV saída da bomba e ela não quis ir. Tava gravando com o Diego, uma tora, porra. Pra quem não segue, o Vadil tá na área lá, procurem lá no Instagram, YouTube, TikTok, patati, patatá. A gente parou aqui no posto da mijada, da cagada na verdade, pra dar um mix. E ele me ofereceu uma lavagem na segunda-feira aí pra... Me ofereceu não, me indicou, disse, não, cara, vem pra cá, vem aqui que eu tenho parceria com os guri aqui, fazem serviço bem feito e tal. Tá, vamos dar uma olhada, porque hoje é um dia especial. Começando então, de fato, essa história do dia de hoje, o dia de hoje, o vídeo de hoje. Hoje é um dia especial. Hoje, este carro aqui, Cronos da Cove, mais conhecido como Moisés, popularmente conhecido como Moisés, está completando exatamente 1 ano em minhas mãos. Então, é histórico para mim, né? Porque, de alguma maneira, o Moisés, ele mudou a minha vida, principalmente aqui no YouTube, o engajamento que ele me proporcionou nesse último ano com vocês. Nunca aconteceu antes neste canal, nunca aconteceu antes na minha vida, nessa vida, até porque eu adesivei né? E não tem como eu passar desapercebido pelas ruas da cidade de Porto Alegre e região metropolitana. E dito tudo isto, eu só tenho a dizer, falar bem do carro Cronos, então, um carro que nunca me deixou empenhado, nunca me deixou na mão, que ele é confortável, ele tem um tamanho excelente pro serviço. Ele tem uma economia ok, não é dos mais econômicos, não é longe de ser, mas também não é dos gastadores, também longe de ser. E é um carro que me atende na categoria Comfort, que eu acho que hoje é a categoria que mais rende no sentido por hora, sei lá, não sei, eu não tenho experiência com o Black, mas eu sei que o Black paga melhor na corrida, paga melhor na corrida. Mas a oferta também, ela é menor, então se o cara não souber trabalhar com o Black, acaba fazendo o Comfort, né? E o Comfort acaba que te sustenta. Enfim, eu acho que é um carro completo, é uma sugestão, se tiver dúvidas aí quero começar nos aplicativos, que carro que eu pego, se for alugar, se for comprar, se for pegar emprestado, eu acho que o Cronos é uma excelente opção. É melhor? Não deve ser a melhor. É a pior? Com certeza não é a pior. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma excelente opção.
E este é o Moisés, né? Muitos de vocês já conhecem, já viram pelas ruas de Porto Alegre. Muitos ainda não conhecem, acompanham só nos vídeos. Mas esse é o carro que me carrega todos os dias, para um lado, para o outro, para cima, para baixo, para lá e para cá. Neste caso agora, então, eu vou pegar o Bruno aqui no Jardim das Palmeiras, na zona sul de Porto Alegre, e vou levá-lo para a Rua Morumbi. Não é Morumbis, é Rua Morumbi, lá em Viamão, e que eu não faço a menor ideia onde é. Mas é um horário que talvez seja a melhor opção de fazer uma corrida para fora da região central de Porto Alegre, para depois voltar ali, né? A partir da periferia em direção ao centro, que é o movimento natural dos trabalhadores, estudantes e outras cositas massas. Mora o cara na tua rua? Uhum. Que linda. Aí é aqui na esquerda. Por aqui? Uhum, aqui à esquerda. Eu vou só parar mais na direita aqui, porque vai vir um carro para não trancar a rua, tá? Deixa ele passar aqui, acho que ele passa, ver se ele passa. Acho que ele passa. Feito, Bruno. Um bom dia pra ti, um excelente final de semana. Tô abrindo ali, tá? Valeu, obrigado, tchau, tchau. Show de bola, segue lá. Divulga nas redes. Estamos nessa vida agora, né? Pedindo pra todo mundo seguir. E tu já me segue? Tá vendo esse vídeo e não me segue? Viamão sendo Viamão, vocês viram, né? Mas tem que ligar X, não tem jeito. Pra sair daqui da terra de Viamão, meio-dia e 15, tem que ser de X, né? Mas que preguiça de ligar X que eu tô. Esses dias com quem que eu tava conversando? Um dia que eu não gravei, por sinal. Vou manobrar aqui mesmo nessa rua que eu vi que é de terra, mas que é transitável. Lá em cima já tem asfalto, porque sempre uma surpresa essas ruas de Viamão, né? Do nada tu entra numas ruas cheias de vala e às vezes é complicado de passar. Essa aqui pelo menos ela tá bem lisinha e tal. E o fato de ser de terra não me atrapalha em nada, muito pelo contrário. Tá melhor que muito paralelepípedo da Bela Vista de Porto Alegre, só para não passar batido. Enfim, viagem tranquilo, o rapaz veio trabalhando, mexendo no computador, no tecla, querendo coordenar e nada. E entrou mudo, praticamente saiu calado. Deu uma resmungada no começo falando do canal e deu uma resmungada no final falando do canal. Achei uma sombrinha aqui, bem na cara do asfalto, ó. Agora vou parar aqui, vou ligar o X e esperar o meu principal passageiro do dia próximo. Não deu nem 30 segundos de uma meia dúzia de viagens recusadas. Até uma Comfort de 1,59 km, 16 pila daqui dessa região, para Alvorada tocou. Até peguei uma X que eu ia levar para o Bourbon Country. A relação não tá das piores, muito menos das melhores. R$33 para 38 minutos, 20 km. O quilômetro tá terrível, mas o tempo tá ok e vai me levar no Bourbon Valley, né? Bourbon Country, Tour de Rose número 80. Só não sei se eu não vou pegar terra de novo, mas enfim, se pegar terra tá tudo certo. Eu quero mesmo é que a Sueli esteja pronta me esperando e fora de casa de preferência. Estamos chegando aqui pegar a Sueli, eu acho que vai ter terra sim. Essa Avenida Santo Onofre toda pavimentada com PVS. Ele tá mandando pegar a direita aqui, já tem um peralzinho aqui, ó. Mas é um trecho pequeno aí, de 300 metros, só que eu tenho que ir para entrar para dentro do bairro. Eu acho que é o bairro Santo Onofre aqui, né? Pelo menos tem uma linha de ônibus que chama Santo Onofre. Assim, na descrição do endereço está dizendo bairro Santo Onofre. Enfim, né? Agora vamos ver se a Sueli está pronta, né? Vai ter que pegar a direita ali, e a rua se apertando. Essas são as surpresas de Viamão. O cara não conhece, para se meter numa ruazinha dessas assim, ó, intransitável, é barbada. Né? Barba. Em dia de chuva, isso aqui não dá pra vir, por exemplo. Essas ruas ficam tudo molhada, tudo embarrada. Pra subir uma lomba que eu vou descer agora, por exemplo, só olha a lomba que eu vou descer. Olha essa lombinha que eu vou descer aqui, ó. Imagina ter que subir uma dessas num dia de chuva, por exemplo, né?
Essas são as surpresas de Viamão. Por isso que o pessoal foge daqui. É por isso que eu falo por mim. Por isso que eu não gosto de trabalhar em Viamão. Por causa dessas surpresas assim, ó. Às vezes tu anda 95% do trajeto no asfalto, bonitinho, certinho. E os últimos 5% é sempre assim, ó. Ou na sua grande maioria do tempo, né? Essa ruazinha aqui, um pouquinho mais adiante, a Sueli deveria estar na rua me aguardando. E pelo jeito não tem ninguém lá. Ah, é só no nosso, tio. Cadê ela? Ah, bem depois da curva. Vocês não estão vendo, mas tem uma curva aqui na frente. Na teoria ela deveria estar aqui. Não, mais um pouco ainda. É por aqui. Cadê? Número... Ah, que legal. É óbvio que não tá, né? Não tava contando com a minha astúcia. Não imaginou que fosse conseguir. Tá ali ela, vindo de dentro de casa lá. Enfim. Olá, boa tarde, Suelen. Tudo bom, moço? Vamos dar, partiu Bourbon Country. Feito, Suelen. Uma boa tarde pra ti. Obrigada pra ti também. Um excelente final de semana. Obrigada, bom trabalho. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. 5:01 da tarde. Cheguei aqui para buscar com medo um passageiro numa beach. Com medo de que ele estivesse... Acabei de cancelar, vou passar na frente dele, não vai entender porra nenhuma. Com medo que ele estivesse com sujo de areia, né? Levantou o braço, me assobiou. Adoro isso, cara. Já tinha cancelado. Ele não viu. Ai, não vou buscar 7 minutos, nem pensar. Tô aqui na Linha do Peçanha. Tocou na IT Sports Eventos, que é uma beach que tem... Não vou para as escolas também. Aqui é cheio de escola. Que tem aqui no Viva, né? Daí eu fui ver a nota dele, 4,83, a viagem era boa, 18 pila ali para Petrópolis. Bem boa a viagem. Preço, destino, Matias Ojebins e a Farroupilha, não vou. E daí eu vim pensando, né? Será que o cara tá cheio de areia ou não tá? Uma beach, quadra de beach tênis, beach vôlei, beach o raio que o parta, tá ligado? E daí, vou fugir por baixo aqui, não precisa. Rocalagem, Comendador Coruja, tá? Essa dá pra ir, beleza. Pegar na Rocalagem e levar pra Comendador Coruja, lá no bairro Floresta, show de bola. E ainda vou por fora, glória a Deus! Glória passageira, no caso. Tá, deixa eu contar a história. Eu tava parado, parei pra mijar nesse posto esperando que tá na frente do Guatemi, depois que eu larguei no Bourbon Country. E daí eu parei ali e tal, não sei o que, fui mijar. E daí liguei o aplicativo, que tinha desligado, enfim. Quase bateu. Quase que um bid bateu num Kia agora, na entrada do Guatemix. O pessoal que vem nessa ruazinha lateral aqui, tá ligado? Que é proibido fazer essa... Se bem que esse bid também tá meio ratão, hein? Puta que pariu. Todo amassado do lado. Tá, daí eu pensei, será que eu vou buscar um passageiro 1 da tarde numa beach? E... será que ele vai estar cheio de areia? Essa era a minha dúvida, né? Será que ele vai estar cheio de areia? Sim. E tava, né? Deixa eu contar pra vocês, eu já vou chegar lá. E daí eu fui ver a nota dele, 4,83. Putz, esse cara não se comporta direitinho, sabe? 4,83, ele não se comporta direitinho. Eu cheguei ali pra fazer aquele retorno que tem na Linha do Peçanha, bem na frente do ITS, e tava ele batendo as pernas. Entenderam, né? Tava batendo as pernas pra tirar a areia. Não precisei nem parar pra perguntar pra ele, né, se ele tinha tomado banho. Não precisa, eu vi, ninguém me contou. Eu cancelei, não entendeu porra nenhuma. Levantou o braço, me assobiou. Nem registro ficou do Moisés. Só a placa na cabeça dele, nada mais. Vamos fazer um X então, né? Segunda do dia, só pra não passar batido. Comendador Coruja, quase 10 minutos parado no sol, com raiva. Liguei pela mesma corrida. Agora que me dei conta. Pegar Sarmento Leite. Deixa eu pensar se faço ou não faço. Vou fazer. Pegar aqui na Cristóvão, levar ali pra economia da URGS. Essas horas eu tenho vontade de desaparecer, sabe, cara? Puta que pariu. Eu queria falar sobre os combustíveis, mas eu tô sem cabeça pra tanto, sabe? Na real, eu tô sem cabeça pra um monte de coisa. Na real, perdi minha cabeça por aí, não tô encontrando. Essa que é a verdade, preciso ser sincero comigo.
preciso ser sincero comigo. Cadê a minha cabeça? 20 para as 2 da tarde. Como é que é o nome do rapaz? Mirabel. Tem história, né? O nome que tem histórias aqui. Tipo, olha só. Mirabel. Mas eu acho que quem escreveu esse nome lá atrás, lá no... Como é que é o nome? O tabelião. Devia ter um problema de cognição, né? Mas enfim, cada um na sua com alguma coisa em comum. Será que aquela moça que saiu apavorada lá do outro lado, que é do lado ímpar, que é aqui, ó, e lá no lado para é contrafluxo, que nem a Independência, porque é corredor de ônibus, e tem uma moça que tá lá parada me olhando, que já deveria estar aqui me aguardando desde o começo, e claro que não tá, porque ela não contava com a minha astúcia, né? Não imaginava que ia chegar tão rápido. E cadê? Não tem ninguém aqui, ali é proibido, vou parar aqui. Vou gritar aqui. É Mirabel? Era mesmo. Então, se chover na João Pessoa, o ideal é não tomar água do chuveiro. Não tem a ver com isso, tio. Segundo o Vini Moura, a rua mais poluída de Porto Alegre é a Avenida João Pessoa, a qual eu tô passando embaixo do viaduto Leopoldina agora aqui. Ah, roubei da máquina, valendo, a moça não se importou e eu muito menos. Ela marcou a economia da URGS, então eu tinha que fazer a volta na Redenção para deixar ela na João Pessoa. Coincidentemente, ele tocou nesse assunto agora. E eu tava ali, na cara do gol, pifado na Sarmento Leite. Moça, posso deixar na Sarmento, né? Na saída do direito, disse, claro. Ah. Eu pensei, tá, então agora eu vou ter que encarar a Sarmento Leite. Cheguei na Sarmento Leite, tá vazia. Inacreditável, como diria o personagem do Negro Ernesto Denardim. Ambos do Pretinho Básico. 15 para as 2 da tarde. Só queria comentar então agora, olha lá. É isso que tá me deixando louco ultimamente. Eu já falei daquele post ali ontem, eu acho que eu falei nos stories, né? Não vou identificar porque eu não tô afim de ficar arranjando confusão com posto de gasolina pontual, porque a minha crítica é para todos. Mas o posto eu não vou mostrar, mas eu vou falar. O posto da Patrocínio com a Loureiro, que estou agora, tá? Estou na Loureiro da Silva, bairro Cidade Baixa, e o famoso posto do retorno, que agora não faz mais sentido, porque existe um acesso à esquerda na própria Patrocínio. Tocou buscar ali na República, se eu tivesse ido reto era mais rápido, mas agora já foi, né? Vai levar ali para Ramiro. Tá, tudo bem, corridinha. Vai dar tempo de eu falar só isso que eu queria falar e talvez por hora não falar mais. Esse posto aqui, o da onde estava 669 e agora tá 689. Eu não vi gasolina mais cara. Eu não vi, tá? Vai ter gente dizendo, mas tá 7, tá 8, tá 9, tá 10. Eu não vi em Porto Alegre. A não ser que tenha mudado tudo, que hoje eu não escutei a Rádio Gaúcha e nem o jornal esse que tem na Globo de manhã, o Bom Dia Brasil. Hoje eu não escutei, tá? A não ser que tenha mudado tudo, até ontem de noite, quando eu tava chegando em casa, que eu tava escutando a Gaúcha também, por sinal, cancelou. Agora eu vou achar uma soma pra almoçar, isso que eu tava procurando, na verdade. Na verdade eu tava procurando, antes de começar de tocar essa corrida, uma soma pra almoçar. Aqui, eu vou aqui na frente na Marechal Floriano Peixoto. Sábado é proibido das 8 às 16, significa que nos outros dias é permitido, né? Porque tem feira do antiquário aqui. Sábado das 8 às 16. Parar aqui na Floriano, Marechal Floriano. E vou almoçar aqui como quem vai a merda. Não aumentou 1 centavo na refinaria o preço da gasolina. O que está acontecendo nos postos de gasolina é tudo especulação, é tudo ganância, é tudo olho grande desses filhos da puta donos de postos de combustíveis. E todos se combinam e todos aumentam. Então não é um filho da puta, são todos filhos da puta. Todos filhos da puta. Uns são mais. Esse aqui também colocou 689. Uns tem uns a 649. Hoje, quando eu vinha vindo com a moça lá de Viamão, tem um posto sem bandeira ali na Bento Gonçalves, um pouquinho chegando antes do terminal Antônio de Carvalho, que é sempre mais barato. Tem aquela gasolina que tu tem que desconfiar porque é muito mais barato. Hoje está muito mais barato, R$ 5,95.
que é o preço que estava na grande maioria dos postos há uma semana atrás, antes ou pelo menos antes de começar a guerra. Estava ali entre 5,90 e 6,10 o máximo, o máximo, né? Variando. A maioria, alguns 5, 7 qualquer coisa, e aqueles olho grande que são tradicionais mais caros, 649, 659, há 10 anos, há 10 dias, 15 dias atrás, antes da guerra. Quando começou a guerra, todos subiram, inclusive esse sem maneira, que tradicionalmente tem preço mais barato, também subiram. Todos. E esse sem maneira, então, ela estava com fila quase na faculdade da veterinária lá atrás, e trancando, inclusive, a Bento Gonçalves, porque estava 595. Daí já está criando um pânico na cabeça dos motoristas. Eu estou vendo que tudo vai voltar, tudo vai acontecer de novo, sabe? De alguma maneira, de alguma forma, não sei se pior, não sei se... E nessas horas, tudo que eu queria ser, tudo que eu queria ter hoje, tudo que eu queria ter é um carro elétrico, juro pra vocês. Estava pensando sobre isso ontem. Lá em 2018, eu acho que foi a greve dos caminhoneiros. Quem tinha GNV, que era o meu caso, meio que se safou, né? Entre aspas. Se safou porque o GNV não parou de chegar. E aí, encanado, né? Agora, hoje é os elétricos, né? Hoje é os elétricos, porque eu nunca ouvi falar que tem uma energia falsa, por exemplo, né? Energia elétrica falsa. Não vai parar de abastecer energia elétrica, não tem como, né? Para o mundo. E os carros elétricos estão aí. Nunca com tanta autonomia como agora. Sapiranga, 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 Sapiranga. Ivoti. Ivoti. Se fudeu, velho. Campos Velho me leva. Campos Velho me leva essa hora. Essa hora me leva 18 pila pra Campos Velho. Vamos pegar ali. Vamos lá. Tá, fechou. Fechou. Ah, mas buscar 6 minutos, cara. Olha, eu não sei porquê, mas tá uma merda hoje. Eu não tô entendendo. O Comfort não tá tocando. Foram uns 10 minutos aqui almoçando. Tô no mesmo lugar na Marechal. E tocou uma corrida. Pra dizer que não tocou nenhuma Comfort, tocou uma corrida no Comfort, que foi o seguinte, ó. Eu até peguei a corrida. Depois a passageira cancelou. Acho que ela se deu conta de... Aquele erro da Santa Casa, sabe? Ela chamou na Santa Casa, marcou em cima do viaduto. Eu sabia disso. É só fazer o retorno, pegar a Duque, subir a Borges, depois pegar a Jornando Coelho, fazer a volta na Andes Dias, fazer a volta na Havaí, uma função. André da Rocha, tava dando 8 minutos para chegar lá. Eu não tinha nem terminado de almoçar ainda. Pensei, e agora, José? José, e agora, José? José, e agora? Ela mandou mensagem, ai moço, não sei quem, bababá. Tá marcando em cima do viaduto. Deu uma mensagem assim, olha, pelo Waze tá dando... Porque daí o que acontece? O aplicativo do estagiário dizia que eu tinha que pegar em cima do viaduto e pra ele eu ia demorar 3 minutos pra chegar. Só que pelo Waze tava dando 8 minutos, por causa desses retornos todos tem que fazer por aqui. Daí eu respondi pra ela assim, olha, pelo Waze tá dando 8 minutos de deslocamento. Tu vai me aguardar? Ela nem me respondeu mal educada, só cancelou a corrida. Puf. E foi todo meu almoço seguindo. E daí não tocou mais Comfort. E assim foi, eu peguei antes, a última foi X também, agora X de novo. Eu vou fazer isso aqui agora, levar lá pra Zona Sul. E... não sei porquê, cara. Sexta-feira, dia 13, né? Aniversário do Moisés. Ele tá louco pra dar no meio. Não sei porquê. Não sei porquê. 2000 anos depois, 10 para 5 da tarde, cá estou na Rua Cirino Prunes, aqui no bairro Espírito Santo, Zona Sul de Porto Alegre, passando raiva como se não houvesse amanhã, com esse estagiário filho da puta. Essa missão desse final de semana vai ser longa, pessoal. Olha, vai ser difícil fechar essa meta, hein? Puta que pariu, não... Pros fortes. Trouxe uma senhora agora, só abri a câmera para falar sobre isso antes que eu esqueça.
Eu levei a Jéssica lá pro Shopping Praia de Belas. E daí tocou em espera a senhora que eu trouxe aqui pro Espírito Santo. E coisa mais querida é ela, Dona Elda, bibliotecária aposentada, veio me contando as histórias do caos do grupo dela de aposentadas da empresa que ela trabalhava. Ela tem um grupo são 17 aposentadas lá da empresa que ela trabalhava, que se reúne uma vez por mês para tricotar. Mas a parte engraçada no meu ponto de vista, e somente isso, foi que ela achou que ela estava entrando numa pegadinha, porque ela chegou lá, eu cheguei na área de embarque e desembarque do Praia de Belas, e já estava paradinha ali me aguardando, e daí ela viu o carro todo adesivado, né? E tá, mas ela reconheceu a placa, viu que estava tudo certo, e daí foi embarcar imediatamente. Só que nisso estava a minha passageira anterior dentro do carro. Daí ela levou um susto, olhou para os olhos da Jéssica, eu já tinha avisado a Jéssica: olha, Jéssica, presta atenção, aquela senhora vai entrar no carro sem nem mesmo aguardar tu descer, ela não viu que tu está aqui dentro. E daí foi muito engraçado, quebramos gelo já de partida, e daí ela veio me contando as histórias dela. Pediu para eu trazer aqui, eu disse: não vou trazer a história de vocês são de vocês. Agora, essa situação da pegadinha, eu vou falar pros guris. Mas enfim, agora é isso, pegar mais uma aqui, a Janaína, aqui no Jardim Imperial. Eu já nem lembro onde é a corrida. Eu acho que é para Juca Batista. É, uma curtinha aqui, para voltar aqui para Juca Batista. Então, o Diego comentou hoje no podcast que eu gravei com ele que eu sou da Zona Sul e tenho pavor de trabalhar aqui na... Cara, são 5h20 da tarde, estou com uma corrida para levar lá para o Hospital Mãe de Deus. Eu vou buscar numa casa aqui no Jardim Verde. E adivinha? Eu rodei 5 minutos para chegar aqui. Nem sinal da passageira. Já mandei mensagem e ela nem leu ainda. Já se passou 1 minuto. Nem sinal da casa se mexer, ninguém. É por isso que eu odeio trabalhar na Zona Sul. E não é só na Zona Sul, eu odeio trabalhar em área residencial. Acho que essa é estritamente residencial. Se bem que aqui não é estritamente residencial, né? Tem bastante comércio, por sinal, onde estou agora. Mas mesmo assim, nas casas, apareceu ela agora. Depois de quanto tempo? 1 minuto e meio. Ela tá abrindo a porta agora bem devagarinho, como se a pressa fosse dela. Como se a pressa fosse dela, no caso. Olá, boa tarde, Jaqueline. Só no nosso. O nosso fim de semana e desejando a você também um baita fim de semana, mas na segunda-feira nós vamos voltar. 1 da tarde estaremos aqui. Vamos fazer a escolha do craque do episódio. Ah, tem que ligar a lanterna para a próxima. 7h11 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Saindo aqui do Barra Shopping Sul. Belo final de tarde em Porto Alegre. Lindo final de tarde em Porto Alegre. Por sinal, o pôr do sol mais bonito do planeta fica aqui, em Porto Alegre, só para não passar batido. Agora eu vou ali no Poço da Bruxa, já como se não houvesse amanhã, e depois seguir dando no meio, porque foi bem interessante, bem gostosinho. Pelo menos está sendo. Final de tarde em relação à demanda, ganhos e patati patatá.
Eu tinha dito que pra mim mesmo, assim, pra minha cabeça, que a primeira Zona Sul me levava. Mas não comparada. 10 para as 9 da noite. Vou mostrar pra vocês onde que eu tô. Não sei se vai conseguir aparecer aí pra vocês. Ele mesmo, o ponto do Mota. Achei uma corridinha pra fazer aqui. 9 pila, viagem de 450 km, 77 pila a hora. 2 km no total para 903. Uma viagem do Comfort com mais R$1 de dinâmico. Isso é o menor que tem pra esse horário. Tu vê, se tu pegar uma corrida maiorzinha, vai te pagar um absurdo. Sexta-feira, 10 para as 9 da noite, parece até um arrasto, eu não sei, a sensação que eu tô. Acabei de voltar da Zona Sul, eu fui aquela hora pro barro, fiquei 1 hora na Zona Sul lá. Cheguei até, não gravei porque conectei 2 corridas e quando eu vi já tava voltando. Foi até o Espírito Santo, depois peguei do Espírito Santo e levei pra Tristeza de novo e na Tristeza peguei pra cá. Mas parece que tá... O Comfort hoje foi uma decepção, sabe? Uma decepção o Comfort hoje. Uma decepção. Mas eu queria fechar pelo menos mais 8 corridas, não, mais 6 corridas depois de agora. Então comissãozinha para 170 pila no final de semana. Eu queria deixar 30 garantidas hoje e eu vou fazer a minha 24ª. Mas eu tô cansado pra caralho, sabe? E eu tô irritado também. No dia de aniversário do Moisés, ele não teve um bom motora. Na real, eu não me comportei tão bem quanto o Moisés merece, né? Mereceria, não merece. Então é isso, agora são 10 para as 9, eu vou tentar fazer pelo menos mais umas 4, 5 corridas, mas a primeira Zona Sul, sem parada, me leva. 3 minutos durou a viagem. 3 minutos durou a viagem. Uma viagem Comfort com preferência de direção, preferência de viagem. Temperatura fria. Agora são 8h56. Estou aqui na Luiz Afonso, onde eu trouxe a moça. E deixa eu abrir para vocês e mostrar aqui a temperatura que está em Porto Alegre. 22 graus, está uma noite super agradável. Fez calor da tarde, é verdade, fez 28 graus. Não tinha como rodar com ar-condicionado, mas isso era às 4, 5 da tarde. Agora tá bem de boassa. Vocês estão percebendo? Estão sentindo a temperatura? Não estão sentindo? Deve ser algum problema na configuração do YouTube, então. Você acredita que a mulher entrou no meu carro, pediu a primeira coisa, moço, te importa de ligar o ar-condicionado? Não vou nem discutir, né? Tipo, eu não vou nem... É 3 minutos só essa viagem. É 3 minutos. Me dá uma preguiça, sabe? Eu tive vontade de dizer assim, moça, são 3 minutos de viagem. Tá 22 graus agora. Mas não, né? O problema não é meu, o problema é dela. O problema não sou eu nesse caso, o problema é ela, né? Ou tô errado aí? Pode parar agora. Essas últimas 3 viagens que eu fiz vieram para comprovar o quanto eu criei ranço de trabalhar de noite, sabe? Puta que eu pariu. Não tenho uma paciência pra esse público da noite, sabe? Não tenho mesmo. Essa última véia. Não posso mais falar de véia, né? Posso sim, foda-se. Foda-se os haters de plantão. Ela tem um mob. E ela dirige, tá? Deve ter seus 60, 70 anos de idade. Gente fina ela, querida. Só que faladeira. Peguei ali na Praia do Cacique, num restaurante, trouxe aqui pro Parque Santa Anita. Daí veio me cantando todo o trajeto, sabe? A véia GPS. Mas ela querida. Gente boa. Não era maldosa. Mas eu que não tô afim, sabe? E daí, lá pelas tantas, subi a Taquari. Pra atravessar a vila, né? E eu não acredito que tu vai atravessar a vila. Pá. E agora, como é que eu vou desdobrar essa senhora, né? Não, a senhora é tranquila. É tudo de boas, vão atravessar mais perto, mais rápido, não sei o que. E vou lhe ensinar um caminho novo. Dei a curva na véia. E ela disse assim pra mim: mas tu sabe que eu acho que tu tem razão, acho que esse caminho é mais perto mesmo. Ela queria que eu fizesse a volta pelo shopping, né, pelo bar, e subisse a Campos Velho,
depois retornasse. Parque Santa Anita, você sabe onde fica, né? Aqui no bairro Nonoai, e eu peguei na Padre Cacique. Então, caminho natural, sobe o morro, desce o morro, atravessa a vila. Cheguei, foi 10 minutos a corrida, nem isso. E daí, mas teve esse percalço no meio do caminho, né? Daí, no final, se convenceu. Tipo, eu acho que das próximas vezes eu vou vir por aqui, eu sempre faço a volta, pego tranqueira na Campos Velhos e Enfim, dito isso, sem contar as últimas duas. A última vez que falei com vocês foram 3 corridas. E chega. Hoje o estagiário venceu, não bati minha meta, não fechei as 30. Ficou pertinho, é verdade, ficou bem pertinho. Mas para uma sexta-feira é inadmissível não bater meta. Na minha cabeça é inadmissível. Mas hoje o estagiário venceu. Como eu falei antes, o Comfort foi decepcionante hoje, a oferta de Comfort. E, ao contrário do resto da semana. Teve um dia da semana, acho que foi quarta-feira, que eu só não fiz nenhuma. Eu só fiz uma X que foi com contexto, sabe? E foi prioridade com o preço de Comfort ainda. Eu lembro que eu tava no bairro Teresópolis, era 8 horas da noite, e tava dinâmico no centro. E daí eu pensei, vamos ligar o X agora e vamos direcionar para Barros Cassal, para chegar o quanto antes, né? Porque não tava tocando Comfort. Foi a única que eu fiz, acho que foi quarta-feira, não tenho certeza. Ou foi terça, ou foi ontem, sei lá, um dia desses. Todos os dias pra mim são iguais agora. E os outros dias também, tipo, os X só para se movimentar, né? Para melhorar a posição, aquela coisa toda, porque é conveniente fazer e tal. Ou porque tá com dinâmica e tá valendo a pena. Hoje não. Hoje, o tempo inteiro, até fiz algumas Comfort. Sabe? Fiz várias Comfort. Mas todas com espera, todas com demora. E várias X também, diferentemente do que tá acontecendo nos últimos dias aí. Tá acabando o dinheiro literalmente do pessoal, já é dia 13, né? Então de agora, começa agora a pior perna do mês, digamos assim, de agora até o dia 25, 26, quando alguns funcionários públicos recebem, agora realmente dá uma caída legal. E eu já tô sentindo diretamente nessa questão da oferta dessa categoria, né? O pessoal acha que pede Comfort no começo do mês, porque tá com o salário na conta ainda, e depois começa a dizer, não chega, agora vamos de X mesmo. E aí tá faltando corrida. E o cara fica irritado, muito irritado. Hoje eu passei o dia inteiro irritado. E também muito irritado com essa questão desses postos de gasolina, sabe? Eu tô muito irritado com isso. Eu tô louco para escutar, bons ouvidos para isso. Que a Petrobras aumentou 30 centavos o preço lá na refinaria. Para entender, tá, ok, agora eles estão repassando. Porque enquanto eu não escutar isso aí, eu tenho certeza que estou sendo assaltado por esses filhos da puta, né? Todos os postos agora, até aqueles que vendiam gasolina, que eu citei, né? Lá na Bento 595, hoje ele vendia a 5,60, eu acho, antes. Agora tá até esses postos estão assim. Então hoje foi complicado. Vencer os demônios que a atividade me traz, né? Nos traz. A gente tem que lidar com essas coisas. Preço de combustível, passageiro, categoria, aplicativo, trânsito. Tem que vencer, não adianta. Não dá pra jogar toalha. Tem que vencer, tem que passar por cima disso. Às vezes é mais difícil, hoje foi bem complicado. E só pra compartilhar com vocês, essa vida de podcaster tá me cansando pra caramba, sabe? Só faltam dos agendados 6 episódios pra eu gravar. Serão 3 na próxima semana e 3 na outra. Os que eu agendei, tá? Não vou parar de agendar. Mas eu agendei para praticamente o mês inteiro. Essa semana foram 5, semana passada foram 5 também. Então isso está me demandando uma energia além do que eu estava acostumado. Além de levantar mais cedo, sair mais cedo, ficar mais 1 hora na rua, é questão de conversar com o cara também. Isso gera, né? Gera um envolvimento maior. O cara tem que estar concentrado, tem que saber o que está falando. Vocês acham que é só abrir a câmera e falar, né? Parece que é. Às vezes parece que é. Mas não é só. Eu acho. Dito tudo isto, muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais. E que não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição, não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará.
Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Agora são 10 para as 10, eu acho que eu não falei o horário, né? E deixa no comentário aí a hashtag Parabéns Moisés. Repito, parabéns Moisés, para eu ter certeza que chegou até o final desse vídeo. Foi.